E eu já quero iniciar pedindo perdão para o pessoal por causa do horário, porque a gente está nos últimos ajustes aqui, para que tudo corra bem, para nós possamos estar, então, realizando esse grande, essa iniciativa que nós tivemos de criar o podcast Ele Vem. E hoje nós estamos aí com o primeiro podcast Ele Vem, que vai ficar marcado, né? E começaremos esse primeiro podcast com a presença do nosso querido e amado, meu mano querido, o pastor Alexandre. Boa noite, pastor Alexandre. Boa noite, meu irmão. Passa já convosco, o pessoal que está com a gente aí, o pessoal que já está sintonizando aí. Quero deixar um grande abraço. E essa é uma iniciativa muito grande e que a gente está aí nesse projeto de alavancar cada vez mais, né? É isso aí. Esse podcast, pastor Alexandre, nasceu com o intuito disso, trazer bastante informação, bate-papo, né, para a gente conhecer vários assuntos, não só do meio gospel, mas também do meio secular. E hoje, inclusive hoje, o tema que nós vamos estar falando é sobre a influência, né, da cultura judaica dentro hoje das nossas igrejas, que é bastante, né, pastor Alexandre? Claro, claro. Até porque a Bíblia, ela tem que ter um entendimento correto, para que não haja interpretação errônea. E essa ferramenta que nós temos hoje, que é a internet, ela vem para ajudar a gente a evangelizar. Esse podcast nada mais é do que uma evangelização também, né, pastor? É isso aí. Na verdade, eu tenho uma frase que o pastor Alexandre fala, isso me chamou muita atenção quando eu ouvi ela, que é o pastor Alexandre sempre frisou o seguinte: a Bíblia foi escrita para um povo, para uma cultura e para uma geografia, né? E ela, ao mesmo tempo, é para todo mundo, né? E eu achava interessante isso que o pastor Alexandre falava, porque depois que você começa a entender um pouquinho mais da cultura, até o entendimento da Bíblia fica mais fácil. Muda. É isso que eu quero frisar aqui, o que o pastor César falou, é isso. Na verdade, a cultura bíblica é uma cultura antiga. Então nós erramos muito em trazer a Bíblia para dentro da nossa cultura. Isso é errado. Então isso traz um entendimento errado. Então é como se fosse a Bíblia escrita em 3 dimensões. A primeira dimensão, cultural, nós temos que nos localizar dentro da cultura da época. A segunda é a língua hebraica. A língua hebraica é uma língua viva, é uma língua que fala, é uma língua que transmite vida. Então, se nós não entendermos um pouquinho, e hoje temos muitas ferramentas. Pastor, uma coisa interessante é que o pessoal precisa saber, é que a tradução nossa da Bíblia, a Bíblia foi traduzida por um padre português chamado João Ferreira de Almeida. E João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia em 1681. Puxa, ele não tinha as ferramentas que nós temos. Né? Então, muito tempo atrás. Ele não tinha as ferramentas que nós temos hoje, a internet, enciclopédias, tantas que nós temos hoje. E João Ferreira de Almeida começou a tradução. Ele traduziu o Novo Testamento e o Velho Testamento até o livro de Ezequiel. E morreu. De Ezequiel até Malaquias, foi um outro português que terminou a tradução. Aí nós já temos aí alguns empecilhos, que é a falta de ferramenta na época, que é a interpretação do João Ferreira de Almeida, e depois desse outro, que eu não me recordo o nome agora, continua a tradução. Então isso influencia. Aí você fala assim, mas a Bíblia tem erros? Não, a Bíblia não está errada. O que falta para nós é interpretação. Entendeu? Certo. É isso que é importante. E a geografia da época, porque Israel não é uma cidade. Quando Jesus fala assim, você vai dizer essa montanha, sai daqui, vai para lá, a gente imagina, né, uma coisa. Não, ele está falando de coisas pequenas. Por exemplo, a região de Sião. Sião são pequenas montanhas. Né? E aonde está o Monte Moriá, que é onde foi construído o templo. Então a gente precisa entender a geografia, a língua hebraica e a cultura hebraica bíblica, né? Para a gente entender e interpretar a Bíblia da forma correta.
É uma coisa que nós vimos muito acontecer, é aquela frase, né, que a pessoa vai para Israel e depois se converte ao judaísmo, né? Que coisa, eu acho que é uma coisa bem fora da nossa cultura, é a questão da cultura. Então eu acho que há um choque aí, né, não, pastor? É até errado, na minha concepção, pelo seguinte, ir para Israel e voltar judeu é errado, porque não pela cultura em si, mas porque você vai entrar numa dimensão que você não conhece. Nós precisamos primeiro conhecer o judaísmo. O judaísmo é uma religião baseada na Bíblia. Nós temos o islamismo. As 3 maiores religiões é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Então nós temos que conhecer a base da Bíblia e praticar a Bíblia na língua, ou seja, na intenção de Deus, quando Ele deu a Bíblia para nós. Então, essa coisa de ir para Israel e voltar judeu, isso aí é complicado, porque você acaba entrando dentro de uma cultura que, na verdade, você não conhece. Então, ou você faz tudo da forma que tem feito, ou você não faz nada. Senão fica mais errado ainda. E outra coisa também, que o acesso a Israel foi ficando um pouco mais fácil, né? Hoje nós temos aí, dentro da nossa nação mesmo, inúmeras caravanas que saem. Então o acesso a Israel ficou um pouco mais fácil, né? E eu acho que isso também acabou influenciando, trazer um pouco dessa cultura para dentro da nossa cultura, não é isso? Demais, até porque as caravanas cada vez aumentam mais. Outra influência muito grande que nós vemos hoje, pastor, inclusive dentro desse tema, a cultura judaica dentro da igreja hoje, é que nós temos hoje inúmeros cursos de hebraico. A internet está assim, carregada de cursos de hebraico bíblico, né? Para a pessoa poder interpretar e pesquisar a Bíblia da forma correta. Então isso vem influenciando as igrejas. Hoje o povo está buscando o entendimento e a interpretação correta da Bíblia. Inclusive depois a gente vai falar um pouco sobre a escola de sabedoria que está acontecendo e que está sendo um sucesso, uma explosão de conhecimento que está acontecendo. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a escola de sabedoria, né, que entra um pouquinho dentro disso, que o pessoal está aprendendo ali o hebraico e eu mesmo fiquei encantado de ver. A gente imagina uma coisa muito difícil, né? E não é tanto assim, dá para aprender o hebraico. Isso vai ajudar também em você entender mais alguns pontos mais claros da Bíblia, não é isso? Claro, porque o hebraico, você consegue entender a raiz da palavra e aplicar isso dentro da Bíblia. Veja bem, pastor, para cada palavra hebraica, no inglês e no alemão, existe cerca de 8 palavras correspondentes. No português, para cada palavra hebraica, existe cerca de 20 palavras correspondentes. Então, a língua portuguesa é muito extensa. Então, aí fica difícil a interpretação. Então, por isso, você precisa conhecer um pouquinho do hebraico bíblico, que é fácil, né, para você. Isso instiga ainda mais o cristão a pesquisar melhor a Bíblia. E já que nós estamos conversando, pastor Alexandre, e são algumas coisas que também me chamou muita atenção, é a questão dessas palavras que são cotidianas nossas, né? E que, na verdade, quando você entende a raiz, a essência delas, muda completamente a maneira que você entende. Muda. Por exemplo, eu vou citar uma palavra que a gente usa isso praticamente corriqueiramente toda hora, que é a palavra amém, né? Amém. E todo mundo tinha um entendimento, né? E a partir de hoje eu creio que vai saber a essência certa, mas a gente tinha um entendimento que era amém, assim seja, né? E na verdade não tem nada a ver, né, pastor Alexandre? A palavra amém, na verdade, ela é uma abreviatura, né? Assim como no caso nosso, da Igreja do Evangelho Quadrangular, você fala IEQ. Todo mundo sabe que é a Igreja do Evangelho Quadrangular. O caso do Silas Advec, Assembleia de Deus, né? Entendeu? Então o amém é uma sigla, então. A PIB, por exemplo, a PIB, tantas igrejas, né, que nós temos, e o amém é uma sigla, né? Por quê? Porque ela vem da língua judaica. Em qualquer lugar do mundo que você for, amém é amém. Amém, amém. Ela amém, se você for na Inglaterra e ouvir um cidadão lá na Inglaterra dizer amém, você vai entender que ele falou amém, porque o amém é uma palavra hebraica. E sendo uma abreviatura, ela é formada por 3 letras hebraicas, Aleph, Men e Nun.
Qual é a frase que essas letras trazem como representatividade? Aleph é a primeira letra do nome El, que é a tradução bíblica é Deus, né? A Men, que é a primeira letra da palavra Melech, que quer dizer rei. E Nun, que é a primeira letra da palavra Naaman, que quer dizer fiel. Então, Aleph Men Nun quer dizer Deus é rei e fiel. Então, toda vez que a pessoa fala amém, ela está declarando Deus é rei e fiel. E eu brincava com alguns irmãos, né, que de repente tem alguém que chega para você e fala para você assim, nossa, eu estou passando uma luta muito grande, estou passando uma prova, eu estou debaixo de uma tempestade. Aí você pega e fala para ela assim, amém. A pessoa fala, que amém, pastor? Eu estou falando para o senhor que eu estou numa luta tão grande, o senhor está falando amém, assim. E na verdade, quando a gente entende essa raiz, você, quando chega uma pessoa para falar isso para você, você está dizendo para ela, Deus é rei e fiel. Eu estou passando uma luta, pastor Alexandre. Amém. Deus é rei e é fiel. Olha só para você ver como é que muda completamente o entendimento daquilo que a gente fala. Porque falar por falar não é errado. Nós temos que aprender o que nós estamos falando. E por isso que é interessante esse bate-papo que nós estamos aqui realizando e trazendo para você. É lógico que não dá para um evento só, né? A gente vai ter mais tempo para isso. Porque essas palavras, né, hebraicas, pastor Alexandre, ela muda a concepção toda. Inclusive, o senhor estava me falando esses dias a respeito, né, das pessoas falarem aleluias, né? Outro erro, plural. Um erro terrível. Eu tenho um amigo que ele fala assim, pastor, o tempo todo, aleluias, aleluias. Ele pluraliza, né? E aí eu vi a explicação e como que isso dentro da língua hebraica, isso muda completamente. Completamente. Veja bem, a palavra, da mesma forma, pastor, a palavra aleluia, ela é qualquer lugar no mundo. É aleluia, ela não muda. Se estiver na Inglaterra, é aleluia. Se estiver na França, na Alemanha, qualquer lugar, aleluia. É aleluia. O interessante é que essa palavra aleluia é um acróstico. Acróstico é a juntura de duas ou mais palavras. E aleluia quer dizer Deus seja louvado. Aleluiaho. Aleluiaho. Então quer dizer Deus seja louvado. A partir do momento que uma pessoa sobe no altar e ela diz aleluias, ela está colocando, pluralizando a palavra no final dela, né? Ou louvado seja Deus. Então vamos partindo da pronúncia aleluiaho, porque Yahweh é o nome de Deus da forma do entendimento hebraico. Então, a partir do momento que você fala aleluia e pluraliza a palavra, você passa a dizer louvados sejam os deuses. Olha só. E para você falar isso em cima de um altar, completamente é até perigoso. Eu acho que é até perigoso. Então, e às vezes, por falta de conhecer, você pluraliza, né? Pluraliza a palavra, sendo que no entendimento, né, a palavra hebraica, que na verdade o senhor falou no mundo todo, então não existe aleluias, né? A não ser que você esteja falando, louvados sejam os deuses. Isso é errado e é uma coisa que se deve corrigir, se esforçar para corrigir, porque às vezes, como o senhor disse, às vezes a pessoa fala assim sem conhecimento, mas agora, pelo menos esses que estão às vezes fala brincando, né? Mas aí vai acostumando a falar, né? Pelo menos esses que estão nos assistindo, com certeza a partir de hoje já vão o meu amigo que fala aleluias, eu com certeza ele está assistindo, né? E não vai falar mais. Não vai falar mais. Aleluia é aleluia. Deus seja louvado. Esse papo é muito bom. Você que está aí conosco, nós estamos hoje com o pastor Alexandre, um conhecedor, estudioso, né, e gosta dessa área da geografia, da cultura bíblica, e nós estamos aqui com o tema a influência da cultura judaica nas igrejas. Outra coisa que eu queria que o pastor Alexandre falasse para nós, porque dentro da nossa cultura, pastor Alexandre, o casamento ele tem um entendimento totalmente contrário do casamento bíblico, né, que é lá com Israel, com os judeus. Porque aqui para nós, no Brasil, né, a pessoa mais importante do casamento é a noiva. Tanto é que ela é a mais esperada e todo mundo ali gosta de atrasar, né? A pastora Nilza atrasou 1 hora só, né? Imagina o desespero meu. Você fica com aquele pensamento: será que desistiu? Será que não vai vir? Não vai casar mais?
Mas, pastor Alexandre, quando o senhor estava me falando e ministrou sobre isso para nós várias vezes, a respeito desse entendimento que prejudica você entender algumas coisas relacionadas a casamento na Bíblia, Claro, não é isso? Isso. Nós temos na Bíblia a parábola das 10 virgens, é chamada a parábola das 10 virgens. Essas 10 virgens, na cultura da época, eram 10 amigas que a noiva convidava para recepcionar o noivo. E na cultura bíblica, a pessoa mais importante, ou a única pessoa importante é o noivo. A única pessoa importante é o noivo. Tanto é que nesse prisma você vai entender melhor a passagem bíblica. Depois a gente vai voltar nela. Muda. Mas aí então continua, pastor. Dentro da cultura judaica, a pessoa mais importante, ou seja, a pessoa importante da cerimônia é o noivo. É o noivo. E todo mundo espera o noivo. E o interessante é que se nós lemos, as virgens estão com as lâmpadas, e eu não vou entrar na questão da falta do azeite, mas as virgens estão com a lâmpada porque a noiva já está pronta. No casamento bíblico, na cultura bíblica, a noiva fica pronta esperando o noivo. A data é marcada, lógico, tem ali, mas ela não sabe que hora que o noivo vai chegar, porque ele poderia vir de longe e ter essa movimentação toda. Mas na cultura, a noiva tem que estar pronta. Essa é a questão do casamento bíblico. A noiva tem que estar pronta e o noivo vai chegar. E as virgens que também tem que estar prontas. Eu não vou entrar também na representatividade, quem é a noiva, quem é as virgens, mas veja bem, essa noiva ela tem que estar pronta, adornada e preparada. Porque quando o noivo chegar, ele vai entrar para as bodas. Então é isso que nós temos que entender. A igreja, ela precisa estar constantemente pronta. Preparada, adornada, limpa, brancas vestes, porque o noivo vai chegar. É esse o entendimento que nós precisamos ter, porque na nossa cultura a noiva é o mais importante, e é errado isso. E aí o entendimento de nós estamos aguardando a volta de Jesus, né? Ele é o noivo e nós estamos aqui. E outra coisa interessante dentro desse prisma, dessa visão, é que quem está preparando a noiva é o Espírito Santo. Aí a questão do azeite. Por isso, na parábola, houve-se um grito, né? Eis o noivo. É o Espírito Santo que está avisando que o noivo está chegando. Esse é o entendimento, é isso que Jesus queria mostrar. É isso que nós temos que olhar para essa parábola com esse entendimento, para você entender que o noivo está chegando. Né? E com certeza. Pastor Alexandre, então, ao seu ver, a importância de se estudar a cultura, a geografia bíblica, isso é importante. Muito. Eu quero dar só mais um exemplo, pastor César. A interpretação é a base de tudo, se falando de Bíblia. E nós somos muito criteriosos, a igreja, ali nós damos muito valor a isso. E olha só que interessante. Jesus, ele era um rabino. A palavra rabino vem da raiz rav. Rav quer dizer bravo, enérgico. Então Jesus não é aquele sujeito bonzinho, ele era rabino. Ele tinha que ter uma energia, uma severidade para ensinar. Quando Jesus morre, Mateus capítulo 27, lá no versículo 46, se não me falha a memória, a Bíblia vai dizer que Jesus está na cruz. E como Jesus era um rabino, ele tinha didáticas, ele ensinava através de parábolas, é uma didática para levar ensinamento, é uma didática. E Jesus tinha várias didáticas. É praticamente, para a gente entender, um professor da lei, né? Um professor da palavra. Isso. Ele ensinava a palavra. A palavra. E uma das questões que nós não entendemos, e até o seu conceito vai ficar um pouco mexido agora, eu quero ser polêmico mesmo nessa questão. Jesus, em Mateus capítulo 26, ali no versículo 27, versículo 46, a Bíblia diz assim, que ele estava na cruz, e ele diz assim, Eli, Eli, lama sabachthani. Ele fala em aramaico. E as pessoas que estão embaixo dizem assim, ele está chamando Elias, certo? Mas o versículo vai dizer, está escrito assim, ó, no versículo 46, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Todo mundo conhece isso de cor. E eu tenho certeza que todos nós já ouvimos muitos pregadores dizer assim, Deus abandonou Jesus, Deus virou o rosto para Jesus. Virou o rosto naquele momento. Não é isso que a gente sempre ouviu falar? Não é nada disso, pastor.
Não é nada disso. O que Jesus está fazendo aqui é uma técnica de didática. Se você abrir a Bíblia no Salmo 22, o Salmo 22, Davi vai escrever o Salmo 22 e ele começa com essa frase: Deus meu, por que me desamparaste? O que Jesus está fazendo aqui é lembrando as pessoas que estão ali do Salmo 22. Que para nós é o Salmo 22, entendeu? Se você lê o Salmo 22, você vai entender que Davi começa perguntando: Deus meu, por que me desamparaste? Mas o restante do Salmo, Davi está expondo que Deus não abandona os seus filhos. Deus não desampara ninguém. Então Jesus está falando uma frase para lembrar eles lá embaixo do Salmo 22, que Deus não abandona ninguém. Deus nunca virou o rosto para Jesus na cruz, Deus nunca virou as costas para Jesus na cruz, Deus nunca abandonou Jesus estando na cruz. Isso, a interpretação muda tudo. Olha que coisa interessante, né, pastor Alexandre? Porque aí trazendo isso para a nossa vida também, né? Às vezes tem pessoas que falam isso, mas Deus não está vendo o que eu estou passando, Deus não tá olhando para mim. Ela está praticamente falando que Deus está desamparando, né? Quando Jesus disse essa frase aqui, ele disse para aquelas pessoas que estavam ali, mas está dizendo para nós também, que Sim. Deus não abandona ninguém. Deus não abandona. Mesmo nos piores momentos, Deus está ali. Estava ali com ele. E isso nós tratamos isso na Escola de Sabedoria. Pastor Alexandre, falando sobre a Escola de Sabedoria, que graças a Deus está sendo um estrondo e pessoas ali, até houve uma competição para todo mundo que queria fazer a Escola de Sabedoria. Eu mesmo estou impactado com essa escola, porque é um ensinamento muito importante, que é o aprendizado dentro de uma visão da cultura, da geografia, de todo o ensinamento. Como que está? Fala um pouco da Escola de Sabedoria. Bom, a Escola de Sabedoria, nós temos os alunos ali que toda terça-feira nós temos a reunião ali, onde nós estamos primeiramente introduzindo o conhecimento ao hebraico bíblico. Aprendendo a língua hebraica. Aprendendo a conhecer o hebraico bíblico, né? Como é que você identifica, como é que você translitera uma palavra, conhecendo os sinais maçoréticos, isso tudo faz base para você entender. E também nós estamos dando a eles ferramentas de pesquisa. Então, o aluno da Escola de Sabedoria, ele aprende a pesquisar. Quando lê um versículo na Bíblia, e aquele versículo ou aquela passagem tocar o coração, ele vai saber qual a ferramenta que ele vai pesquisar para entender a base bíblica na língua hebraica, o que aquele versículo está falando. Isso é muito importante para levar o aluno a ter uma interpretação correta da Bíblia. Que coisa boa, né? E a Escola de Sabedoria está acontecendo toda terça-feira. Com certeza tem muitas pessoas já querendo fazer a Escola de Sabedoria, e ela vai abrir um outro módulo depois que esse terminar, isso? Isso, nós queremos encerrar com esse. A hora que fizer o encerramento com essa turma, nós queremos abrir uma nova turma e começar de novo e fazer a formatura, fazer todo o procedimento para que os alunos depois, né, que estiverem já instruídos, eles possam caminhar aprendendo a interpretar a Bíblia. E tem uma pergunta aqui que mandaram fazer para o senhor aqui: Jesus era judeu? Jesus era judeu e Jesus era fariseu. Olha só que coisa. Então isso é importante. Você nunca vai ver na Bíblia Jesus tendo relacionamento com os saduceus, porque os saduceus não eram da mesma crença que Jesus. Jesus era judeu e Jesus era fariseu. Mas aí a gente teria que falar muito tempo sobre isso, mas Jesus era judeu. E os fariseus são tão criticados ali, né, dentro de vários momentos ali. Mas Jesus era fariseu por causa do quê? Por causa do entendimento do que eles acreditavam dentro da palavra de Deus, né? Os fariseus, eles surgiram depois do cativeiro babilônico. Os paraxins. Paraxins quer dizer separados, quer dizer... Eles eram os puritanos. E eles criam nas mesmas coisas que Jesus também acreditava, que é na ressurreição, em anjos. Os saduceus não acreditavam em anjos. Então, essa crença da época indica, e eu falo isso com toda a tranquilidade, que Jesus era um fariseu. Que legal, né? Esse bate-papo que a gente está tendo aqui com o pastor Alexandre, falando sobre essa cultura, a própria geografia, né, pastor Alexandre? É muito importante a gente entender a geografia, porque você acaba entendendo melhor também as passagens bíblicas, né? Por isso, o senhor tem tem muitas, né? Mas falar para nós de uma geografia ali, que as pessoas possam entender o que é isso. Eu não me lembro o livro e o capítulo agora, mas existe uma passagem que Jesus leva os discípulos num lugar, e esse lugar é a caverna de Pan.
é uma das nascentes do Rio Jordão. E essa caverna de Pan, Pan é um deus do medo, é um deus grego. Do pânico, vem de pânico. É pânico, a palavra Pan vem de pânico, vem de Pan. E Jesus está ali com eles, isso é em Cesaré de Filipe. Jesus está em Cesaré de Filipe, ali naquela caverna. Aquela caverna, a caverna de Pan, ela era chamada aí naquela época como a porta do inferno. Naquele lugar ali é que acontece a passagem que Jesus fala para Pedro. Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, ele estava ali naquele lugar, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só. Então Jesus sempre levava os discípulos no lugar correto, na hora certa, para levar a eles o entendimento correto. Então a gente precisa entender isso, que Jesus estava no que se dizia ser a porta do inferno, falando para os discípulos que a porta do inferno não prevaleceria contra a igreja jamais. Olha que coisa interessante. Outra coisa aqui, pastor, estão perguntando aqui, existe a melhor Bíblia para se ler, ou tradução, existe alguma coisa nesse sentido? Ao seu ver, né? A melhor Bíblia é a original, é o hebraico. E hoje nós temos ferramenta para isso. Hoje, por exemplo, tem uma coletânea chamada Interlinear, que em 5 volumes, que é excelente. Ela vem, né, trazendo todos os livros da Bíblia em 5 volumes no hebraico original. E ela já vem traduzindo as palavras. Mas a melhor Bíblia é a original, é a Bíblia hebraica. É ali que a gente vai conseguir extrair a verdade. Se você tem a Plenitude, a MacArthur, a Thompson, não tem importância, você vai estudar, vai ler por ela, claro. Mas a melhor Bíblia a gente logicamente sabe que a palavra de Deus é maravilhosa e lógico, mas nós estamos falando de um assunto que vai aprofundar e vai melhorar, né, o entendimento. E você conseguindo estudar. Então a Bíblia, na verdade, pastor Alexandre, ela já é um livro que não é para ser lido, é para ser estudado. É evidente. É para ser meditado. Meditado. Né? E ler, você lê jornal, você lê qualquer coisa. Mas a Bíblia não. A Bíblia é o único livro que quando você abre para meditar, o autor se coloca do seu lado. Olha só que coisa tremenda. Então é interessante a gente ver isso. Você pegou na Bíblia, vai meditar na Bíblia, o autor se faz presente ali. É o único livro. Que legal. E nós já estamos caminhando para o final, mas como que é importante, né? O pastor Alexandre trazendo algumas direcionamentos para nós e dentro dessa questão da cultura e da geografia bíblica, para que você possa entender melhor a palavra de Deus. Pastor Alexandre, para nós encerrarmos, tem algum assunto que o senhor quer trazer, ou quer falar aí conosco sobre esse título que nós estamos hoje? A única coisa que eu queria deixar aqui para de forma deixar um açúcar na boca vamos dizer assim, né, um melzinho na boca dos nossos ouvintes. Nós estamos montando agora eu terminei um estudo sobre o tabernáculo. Como que o tabernáculo, se você conhecer o tabernáculo dentro da visão judaica, da visão bíblica, você consegue quase que entender toda a Bíblia. Então nós temos aí um estudo sobre o tabernáculo, a gente vai estar levando isso para a igreja, né? A nossa igreja que está lá, o pessoal que nós vamos marcar uma data, um dia a gente vai fazer isso, para se conhecer o tabernáculo de verdade, da entrada até o fim. E o que o tabernáculo significa nas nossas vidas e dentro da Bíblia. É fantástico, pastor, fantástico, fantástico. Esse estudo sobre o tabernáculo, inclusive os pastores das igrejas que quiserem, a gente leva lá para eles na igreja, mas isso é tremendo. Tem até uma passagem que fala muito sobre isso, que é aquela hora que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem alguma coisa ligada com o tabernáculo, não é isso? Sim, Jesus está falando que ele é o tabernáculo. Na verdade, a palavra ali é Jesus dizendo que ele é o tabernáculo. Isso a gente vai ver dentro do estudo, porque ele fala Ani Haderek, Ani Haemet, Ani Haim. Ou seja, Derek, Emet e Haim, quer dizer caminho, verdade e vida. Ele está eram os nomes que era dado. O átrio, foi dado ao átrio um nome carinhoso, e o nome do átrio dentro do costume bíblico era o caminho. Então Jesus está dizendo, eu sou o átrio. Foi dado também ao lugar santo um nome carinhoso, que era Emet, verdade. Então Jesus está dizendo, eu sou o caminho, mas também sou a verdade. E ao lugar santíssimo, ele tinha o nome de vida.
Era o nome que é o lugar que dava vida. Então Jesus está falando, eu sou o átrio, eu sou o lugar santo, eu sou o lugar santíssimo. Então isso tudo, a gente destrincha isso dentro do estudo do tabernáculo. Que legal, quem sabe a gente fazer um podcast só falando sobre o tabernáculo aqui, a gente vai ser um conhecimento a mais aí para todo mundo. Eu acho que já fica até essa ideia aí, o convite para o pastor Alexandre, para nós fazermos um bate-papo em cima dessa questão do tabernáculo. Com toda certeza. Que é muito lindo, né, pastor Alexandre? Demais, demais. A Bíblia, eu sou apaixonado, é fantástica. A Bíblia é fantástica, é um livro fantástico. Cada vez que a gente medita nela, mais você aprende. Inclusive, nós estamos aí nos preparativos, porque nós vamos para Israel, né, meu irmão? Em nome de Jesus. Nós vamos estar lá. E quem sabe fazer um podcast direto de Jerusalém. Direto de Jerusalém, do monte. Mas é isso aí. Eu quero também dizer para todos vocês que para nós foi um prazer, né? Lógico, estar fazendo esse bate-papo. Ainda tem muita coisa para a gente falar. Isso aqui é só o começo, é o primeiro podcast que nós trouxemos. E o pastor Alexandre vai voltar muito mais vezes. Mas eu queria dizer para você que está acontecendo algo agora nessa quinta-feira na nossa cidade, algo maravilhoso, que é o nosso clamor pela cidade. Nós vamos estar ali quinta-feira com toda a nação evangélica, todo o povo evangélico, de todas as denominações, os pastores aí gravando vídeos, né, convocando o povo, a quadrangular da Varginha está em peso, indo para lá. Então, quinta-feira nós vamos fazer um grande clamor, vamos encher aquela praça lá, né, venha com a família, traga os filhos, para que você possa participar conosco do clamor por Itajubá, né, isso, pastor Alexandre? É até uma questão de, como cristão, né, pastor? Como cristão, a gente precisa abençoar a nossa cidade. Eu acho que todos os cristãos da cidade, independentemente de placa de igreja, nós deveríamos estar lá. Com certeza. Né? Para quê? Para abençoar a terra, a nossa cidade. Isso aí é uma obrigação nossa como itajubenses. Inclusive, os nossos irmãos católicos, mas vários amigos meus, né? Pastor César, nós vamos estar lá, inclusive os nossos irmãos católicos também. Está aí o convite para se unir conosco, né? Para que nós possamos fazer um grande clamor pela nossa cidade. Nós vamos ter um momento que nós vamos estar orando pelas autoridades, que é muito importante isso, né? Nós estamos orando e abençoando as autoridades da nossa cidade. Então, quinta-feira, às 19 horas, você é o nosso convidado para estar ali conosco, num grande mover do Senhor. Vai ter um louvor, adoração, e depois nós vamos estar clamando. Há uma passagem, pastor Alexandre, que o pastor conhece muito bem, que é 2 Crônicas, capítulo 20, quando Josafá recebe a notícia, está vindo aí uma grande quantidade, um inimigo muito grande, que vem contra a cidade, né, e vem para afrontar, para guerrear, para matar. E a Bíblia diz que Josafá, então, teve medo, receio, porque era uma luta quase que desigual, porque o império que estava vindo era extremamente muito maior, né, em número e tal. E aí ele levanta um grande clamor. Nós sabemos, pastor Alexandre, que o inimigo, ele sempre vai estar ali tramando alguma coisa contra a cidade, né? Sim. Planos contra a cidade, querendo trazer para a cidade morte, querendo trazer droga, querendo trazer prostituição, querendo trazer um monte de coisa. E nessa hora, entra a igreja clamando, né, e orando. E Josafá ora, e depois a Bíblia diz que o Senhor fala para Josafá, não, essa peleja é minha, ó, pode deixar que eu vou brigar. E depois Josafá, ele apregou um grande jejum. Nós estamos ali dando a iniciativa de que sexta-feira, quem puder fazer um jejum de 6 da manhã, na sexta, no dia 25, porque no dia 24 nós vamos clamar. No dia 25, faça um jejum, né? Convoca aí um jejum na sua igreja, na sua casa, e no dia 25, porque Josafá clamou, jejuou, e depois a Bíblia diz, e todos adoraram ao Senhor. E no domingo, dentro das nossas igrejas, cada um na sua igreja, nós vamos levantar uma grande adoração, um agradecimento ao Senhor, porque nós acreditamos que esse clamor vai ser a mão de Deus, pastor Alexandre, amém, agindo em favor da nossa cidade. Amém. E depois vem ali o versículo conhecido de todos, né? 2 Crônicas 20, 20. Aí Josafá se coloca em pé diante de todo o povo e diz assim, crede no vosso Deus e estareis seguros, crede nos vossos profetas e prosperareis. Exato. Nós queremos prosperidade para Itajubá. E a palavra prosperidade é muito mais do que dinheiro, ela vai além disso. E é o que nós vamos fazer ali. Como profetas, cada pessoa que estiver ali, profetas e profetisas, nós vamos estar profetizando sobre a cidade de Itajubá. Dia 24, 7 horas da noite, na Praça Central, toda a nação do povo de Deus ali, né, vem a família com tudo. Pastor Alexandre,
o senhor tocou numa palavra que eu queria encerrar nosso assunto hoje, falando sobre essa questão, né, de prosperidade. Só para dar uma pincelada, 4 níveis que o senhor sempre fala e ensina que a nação judaica tem como princípio, é isso? A palavra prosperidade, em hebraico, na Bíblia existe 4 palavras para definição de prosperidade. E no entendimento bíblico, a palavra prosperidade, ela tem 4 níveis. Então são níveis de prosperidade. Prosperidade, a gente quando fala prosperidade, acha que está falando de dinheiro, mas não é isso. A palavra prosperidade na Bíblia, ela tem 4 níveis. Então a gente precisa conhecer. Quando alguém fala eu quero ser próspero, ela tem que entender que ela tem que ser próspera nos 4 níveis, segundo a palavra. E é interessante que, se o pastor puder falar para nós, existem como se diz, a primeira prosperidade que Israel é a riqueza, né? Que eles acreditam que a questão do dinheiro é a primeira, né? A prosperidade bíblica, ela vai de baixo para cima, é como uma escada, né? O primeiro degrau, mais baixo, vamos dizer assim, o menos importante. É o menos importante, é Kesef. Kesef é a palavra para dinheiro. Então está falando de vida monetária, todo mundo precisa de dinheiro. Tem gente que coloca a prosperidade em primeiro nível, né? Não, na verdade, ela é... O dinheiro não é o primeiro, o dinheiro é o mais baixo, o menos importante. Depois é Zerud. Zerud quer dizer honra. E não tem dinheiro que pague honra, né? Então a pessoa às vezes honrada, a pessoa pode ter muito dinheiro, mas não tem honra. Não tem honra. É verdade. E tem exemplos bíblicos que a gente mostra dentro dessa passagem, aquele que tem só dinheiro e não tem os outros, aquele que tem dinheiro e honra e tal. E o terceiro nível é secula. Secula quer dizer crédito, ou seja, você é igual Ezequias, né? Senhor, peraí, eu vou morrer? Não, o senhor sabe que eu tenho andado no teu caminho. Volta lá, Isaías, fala para ele que ele tem mais 15 anos. Crédito. Tem crédito. Então, secula é um nível de prosperidade. Kesef, Zerud, honra, e secula, crédito. E o quarto e último nível é o lishma. Lishma é aquilo que não tem preço. Por exemplo, você quer me dar o seu olho? Não tem preço, meu olho não tem preço. Então, isso é aquilo que não tem preço. É o quarto nível da prosperidade. Mas isso é um assunto bem extenso, bem gostoso de aprender. É interessante que, olhando para esse prisma, a pessoa mais rica não é aquela que tem dinheiro, mas sim aquela que tem esse nível aí, né? Uma família. Jacó tem dinheiro que pague o filho, a família, ou a esposa, não tem dinheiro. Jacó é um exemplo disso. Ele sai da casa dos pais dele sem nada. E ele volta no quarto nível. Então a vida de Jacó é Kesef, ele consegue, depois ele passa para o segundo degrau, ele sobe para Zerud, e depois ele sobe mais um pouquinho, secula, e Jacó quando volta para encontrar com seu irmão, ele já volta no quarto nível, que é aquilo que não tem valor, né? Ele já chega num nível tão grande que ele chega a lutar com Deus na presença daquele anjo. É tremendo. É legal, nós estamos aí chegando ao final, quero também falar sobre os nossos 21 dias de jejum que vai acontecer. E está aqui a camisa, né? Estamos aqui já preparadinho, porque nós entraremos em 21 dias de jejum, não é isso, pastor? 21 dias onde toda a nação quadrangular vai estar num propósito de fazer um jejum diferenciado, lógico, 21 dias, mas com certeza o resultado será um só, a vitória. E é interessante que o propósito o Brasil, toda a igreja no Brasil batizar 100 mil almas, é muita gente, né? Muita gente, Graças a Deus. Nós estamos aí encerrando o primeiro podcast, falamos aqui bastante coisa sobre essa influência da cultura, da geografia bíblica, hebraica, com o pastor Alexandre, e foi um bate-papo legal, várias pessoas aqui interagindo conosco. Depois eu vou tentar mandar essas perguntas aqui para o pastor Alexandre, você vai respondendo da maneira que possível, que puder aí, pastor. Eu quero agradecer a presença de todos, eu quero agradecer imensamente à igreja, a todos que nos prestigiaram. Esse trabalho do pastor César, que é um trabalho voltado para o evangelismo, isso tudo é uma ferramenta grande. Eu quero agradecer a você que esteve conosco, você que esteve junto conosco nesse tempo que você dispensou, porque nós falamos aqui de palavra de Deus. Então eu quero agradecer você e abençoar a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. É isso aí, e fica ligado porque toda terça e quinta nós temos aí o podcast Ele Vem,
com vários assuntos polêmicos, assuntos do meio gospel, assuntos importantes da cidade. Nós vamos ter pessoas aqui, né, de todos os níveis aqui da nossa cidade, para que nós possamos trazer, né, esse bate-papo legal aqui nesse novo empreendimento aqui, ou nesse novo desafio, né, que nós estamos aqui iniciando, que é o podcast Ele Vem. Vai ser muito legal. Vamos ter momentos muito gostosos, como esse aqui que nós acabamos de presenciar juntamente com o pastor Alexandre. Obrigado, pastor Alexandre, obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco, trazendo cada vez mais esse enriquecimento da palavra do Senhor. É um prazer falar da palavra de Deus. É isso aí, meu amigo. Quinta-feira a gente se encontra às 19 horas ali na praça central da cidade, onde nós estaremos realizando um grande clamor pela cidade de Itajubá. Um forte abraço a todos vocês. Lembrando você também que vem aí o programa Ele Vem de Volta. Programa Ele Vem de Volta, que vai abençoar muita gente, muita vida. Deus abençoe vocês. Eu vou pedir para o pastor Alexandre fazer uma oração para nós, agradecendo, né, esse momento maravilhoso. Amém. Se você puder aí fechar os seus olhos por um minuto, eu agradeço. Curva a sua cabeça. Amado Deus, eterno, soberano, Senhor, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nós te louvamos por essa oportunidade, por esse empreendimento, por essa iniciativa e por essas pessoas que estiveram conosco. Louvamos a Ti, ó Deus, por tudo isso e muito mais, que possa crescer cada vez mais e que essas pessoas possam ser abençoadas cada vez mais, em nome de Jesus. Se houver alguém nesta noite enfermo, se houver alguém nesta noite cansado, abatido, que o Espírito Santo de Deus possa visitar essa pessoa e abençoá-la e reanimá-la, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Quero agradecer aqui o meu filhão, que ele fica ali só no contra-regra ali, trabalhando ali, para que tudo chegue para você da melhor forma possível. Obrigado, meu filho. Deus abençoe a tua vida cada vez mais, por tudo que você tem feito, pela vida do pai e por tudo, por esse projeto que você abraçou junto comigo. Então tá aí o meu filhão trabalhando ali e eu quero um dia trazer ele também para falar sobre trade. Meu irmão, nós vamos fazer um bate-papo com o Ju aqui. Um forte abraço para todos vocês que estiveram conosco. Deus abençoe muito a vida de vocês. Até o próximo podcast. Valeu. Amém.